Vários órgãos ambientais, assim como a área acadêmica, estão trabalhando, empenhados desde ontem para descobrir o que molesta dos cachorros provocou a morte de mais de 130 peixes da espécie moreia na orla de João Pessoa. Lucas Macieira, inclusive, está na Universidade Federal da Paraíba e vai trazer informações atualizadas sobre essa apuração. O que é que já se sabe com relação a essas mortes? Lucas, bem-vindo, boa tarde, irmão. Olá, Paulo, boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Correio Verdade. Ainda é tudo muito preliminar, nenhuma hipótese está sendo descartada, mas tem uma atualização importante em relação a esses números, Paulo. A gente tem informação realmente que mais de 130 imorés foram encontradas, por volta de 130, encontradas mortas aqui pelo nosso litoral aqui na Grande João Pessoa, só que esse número passou dos 200 já, tá? Esses casos ganharam repercussão ontem, a grande maioria apareceu no dia de ontem, mas hoje também já foram encontrados novos peixes mortos aí, novas moreias, e para ajudar a gente a entender o que é que poderia ter causado esses peixes, alguns deles foram trazidos aqui para a Universidade Federal da Paraíba para ser feita uma análise e justamente descobrir o que é que teria acontecido. Estou aqui ao lado do João Paulo Capretes, ele que é professor de Sistemática e Ecologia aqui da UFPB, para explicar isso para a gente, professor. Já tem alguns exemplares aqui. Esse daqui, pessoal de casa entender, não é uma das espécies que foi encontrada morta. A gente trouxe aqui justamente para ilustrar para o nosso telespectador, porque eles já foram encontrados no estado de decomposição realmente muito avançado, está um cheiro muito forte. Então, até por uma questão de segurança sanitária também, a gente preferiu deixar eles reservados. Mas, professor, queria que o senhor explicasse que trabalho está sendo feito nesse momento, o que é que está sendo analisado, quais são as hipóteses para a morte desses animais. Boa tarde. Boa tarde para vocês, a todos os telespectadores. Então, a gente tem um aluno que está trabalhando em parceria com a SUDEMA e a gente vai tentar responder essas questões ao longo do tempo, mas a gente já tem duas hipóteses preliminares. A primeira é que pode ser uma consequência de despejo de efluentes, das regiões ali de bares, hotéis e casas, e isso causa, consequentemente, a proliferação de algas, que com a morte delas tem uma também proliferação de bactérias, e isso causa uma diminuição da concentração de oxigênio nas águas. Então seria, no caso, aí um despejo irregular de esgoto. Sim, poderia ser. E isso poderia ocasionar a morte desses peixes. A hipótese que nós acreditamos que possa ser a mais provável, na verdade, é um aumento brusco na temperatura da água, que pode ter levado também à morte desses animais. Os peixes eles não toleram essa grande variação de temperatura, e também o aumento da temperatura causa a diminuição de concentração de oxigênio na água. E nesse período do ano, já é esperado aí justamente que a temperatura da água aumente, Então, isso já é esperado, mas agora talvez tenha aumentado mais do que o que era previsto, Sim, com certeza. E a gente tem acompanhado aí ao longo dos últimos 40 anos, a temperatura da superfície dos oceanos aumentou em cerca de 1 grau. Então, qualquer alteração que a gente tenha, uma subida da temperatura, isso afeta diretamente esses peixes nativos que são mais suscetíveis. Só para a gente finalizar, professor, rapidinho, tem alguma expectativa aí em relação a prazo para que o resultado dessa análise seja divulgado? Olha, nós acreditamos que até o meio de janeiro ou até o começo do mês de fevereiro a gente já tem algumas respostas mais factíveis e a gente consiga dar uma explicação para a população como um todo. Ok, professor, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho. Então, aí, no início do ano que vem a gente deve ter a resposta, Paulo e amigos que nos acompanham, do que pode ter causado esse ponto aqui. O professor levantou aqui duas hipóteses, que estão sendo investigadas. A mais provável essa situação do aumento da temperatura, mas tem essa outra hipótese de um despejo irregular de esgoto. E só para complementar uma informação, a Superintendência de Meio Ambiente aqui do estado, a SUDEMA, está fazendo a análise aí, já fez a coleta da água nas regiões onde essas moreias foram encontradas. Então, em breve também a gente deve ter aí um resultado da balneabilidade, para ver se a água realmente estava com algum tipo de substância fora do habitual que causou a morte dessas moreias. No ano que vem a gente deve ter uma análise mais precisa, Paulo. Obrigado, Lucas, a você. Agradecer também ao professor. Bem, com relação ao aumento da temperatura da água, isso a gente sabe que mexe com a fauna e com a flora marítimas, mas não causa nenhum problema para o banhista. Não é que João Pessoa é conhecida pelas suas águas quentes, inclusive. Agora, se houver um despejo de materiais tóxicos ou até mesmo esgoto e que tenha provocado a morte dessas moreias, provavelmente também pode causar algum dano à saúde dos banhistas. Por isso que é importante, eu torço para que esse laudo seja finalizado o mais breve possível. Você vai ficar sabendo aqui, tá bom? Assim que sair.